Abra sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12 e 13. Deuteronômio 31, versículos 12 e 13. Os irmãos que encontraram, podem dizer amém? Eu vou ler. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que morarem em suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Amém? Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Há uma preocupação que estava pairando sobre meus pensamentos ultimamente, e ela se justifica quando você vê pessoas que se frustram com a igreja. Se conversar aqui, todo mundo vai conhecer pelo menos uma pessoa que se frustrou com a igreja. E essa pessoa machucada, ou por se envolver mais do que devia, ou por confiar em pessoas erradas. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Porque às vezes a pessoa olha para o púlpito da igreja e acha que não tem homens aqui que trabalham, pais de família, acha que tem anjos aqui. E eu vou lhes dizer, são homens, têm sangue nas veias, e para estar de pé aqui todo dia não é fácil. Mas tem gente que confia demasiadamente no homem e às vezes se decepcionam. Também há o contraponto nisso tudo, que é essa teologia moderna, vulgar, mas real, que fala que o herói não é Jesus, o importante não é você buscar o Senhor, o importante é você vir a mim, eu vou até Ele e eu lhe abençoo. Eu já contei uma experiência que eu tive vontade de matar e rir na mesma hora. Vou levar um homem para uma audiência e ele está preocupadíssimo porque ele sabe que vai perder dinheiro, como de fato perdeu. Podia perder menos, mas eu deixei ele perder mais de propósito, né? Evitei ele perder muito mais, mas deixei ele perder um pouquinho, porque ele foi com um lenço que tinha secado o suor de não sei quem, falando: esse lenço vai me dar vitória. Quem dá vitória é o Senhor Jesus. Pastor nenhum, profeta nenhum, missionário nenhum, homem nenhum tem o poder de lhe dar vitória. Tadinho de qualquer homem que pensar o contrário disso. A fé de nenhum de nós, em momento algum de nossa vida, pode estar firmada no homem que está ali falando. De maneira alguma. De maneira alguma. Tudo que a gente tem é aquilo que o Senhor dá e aquilo que a gente busca. E glória a Deus por isso. Eu ouvi um pastor muito honesto falar uma vez, presta atenção nisso. Pastor, vem aqui, eu não faço isso. Por questão ética, eu não faço isso. Eu nunca emito recado com a palavra de Deus. Misericórdia da minha vida se fizer isso. Eu não faço isso. Mas eu sei. E esse pastor muito honesto, ele fala: irmãos, fica tranquilo. Claro que ele fala isso ou em igreja que ele está visitando ou em reunião de obreiros. Mas olha o que ele fala: irmãos, fica tranquilo. Aquilo que Deus não revela, alguém conta. Aquilo que Deus não me revelar, alguém conta. Aí eu já sei o que o Alex tem. Eu chego aqui, prego para quem? E foi tudo revelação de alguém que contou. Irmãos, é assim.
Charlatanismo é crime, e eu não sou bobo de cometê-lo aqui. Eu venho aqui para pregar a palavra de Deus. Há muita gente que tira migalhas ou muito dinheiro de pessoas que acreditam fielmente que aquela profeta é o guru. Mas e tem muito crente que vai atrás de guru. Não existe isso. Como isso tudo me deixa, de certa maneira, preocupado, angustiado até, eu estou orando a Deus muito tempo para Deus me dar essa mensagem que eu vou pregar aos irmãos. Quem é crente vai achar uma bobagem, e eu espero que a igreja inteira ache uma bobagem. Se todo mundo achar uma bobagem, eu saio daqui realizado. Bobagem no sentido de profundidade teológica, porque se é uma coisa que eu vivo, não vai me dar problema nenhum. Se confrontar, glória a Deus, Deus está falando. Amém? Eu quero responder uma única pergunta. Quero, nesses 30, 40 minutos que eu vou usar, espero não usar mais que isso, tem muita coisa, mas eu espero ser rápido, responder uma única pergunta, que vai responder todos os nossos anseios. Se eu sei que eu não devo seguir guru, se eu sei que o homem não tem poder, se eu sei que nenhum apóstolo, profeta vai colocar o seu nome em xeque, por outro lado, se eu também sei que tem muita gente que desistiu de igreja, que fala que Deus, a partir do momento que Ele morreu na cruz do Calvário, rasgou o véu de cima a baixo, dizendo claramente para quem entenda: não há mais barreiras, todos têm acesso direto ao Pai, não há mais a necessidade do sacerdote levar o seu sacrifício, o seu pedido para Deus, para que Ele responda através do profeta. Não tem mais isso. Aonde você estiver, você dobra o joelho, ou você levanta a cabeça para o céu, ou você pensa no seu coração e fala: Deus, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Pense, eu estava hoje meditando sobre oração, no estudo que eu pretendo ministrar às quartas-feiras, e uma das curiosidades, ele falou: você pode estar ajoelhado, de pé, andando, deitado na barriga do peixe ou na praia, e está lá. Depois a gente foi lá ver em Atos que os discípulos foram até a praia, dobraram o joelho e oraram ao Senhor, e o Senhor recebe toda a oração. Mas eu quero, sabendo de tudo isso, responder uma pergunta: por que devemos então congregar? Por que a gente tem que congregar? Por que a gente tem que vir na igreja, sentar, nos filiar numa igreja, seguir regras e direcionamentos, diretrizes de uma igreja? Por quê? Como estou sem impressora em casa, como eu esqueci de mandar para o escritório para fazer lá, como sempre faço, mandei no meu e-mail. Fui hoje numa lan house para imprimir o texto, dar uma formatada e imprimir. Quando eu cheguei lá, na hora de imprimir, saiu só o título: por que devemos congregar? E falhou, eu tive que mandar nova impressão, e aí sim saiu a folha. O rapaz da lan house, provavelmente crente, pegou o texto: boa pergunta, por que devemos congregar? E aí ele me chocou, porque eu estou pensando num monte de fatores que nós temos que atacar para dar uma resposta com base bíblica. Faremos isso. E quando ele me fez a pergunta direta, aí eu me toquei. Eu acho até que foi Deus que permitiu aquilo. Eu falei: não tem uma resposta. Dele: por que a gente congrega então? Eu falei: porque a gente é crente. Eu falei: que resposta mais chula. Mas veja, o que nos une? O que nos une? O que nos une? Hoje nós vamos participar daquilo que garantiu a nossa união. Lembra? O sacrifício de Jesus nos une enquanto homens,
e enquanto homens e Deus. Amém? Na horizontal e na vertical. Eu falei para ele, eu acho que é porque a gente é crente. Quem é crente tem? Qual é o requisito para ser crente? Ter? Não. Para ser crente tem que ter? Já falaram, mas estão com medo aí. Tem que ter? Não. Compromisso é outra coisa. Quem é crente tem fé. Quem é crente tem? Fala com coragem, irmãos. Quem é crente tem fé. O que nos une é a fé que todos nós temos no nosso Deus. Amém? Alguém aqui acredita em outra coisa que não em Jesus Cristo? Alguém aqui acredita que a palavra do pastor Carlos é a palavra que vai dar vitória? A Raquel estava comigo no carro e ela clamou o sangue de Jesus por uma situação. Eu estava dirigindo, continuei dirigindo. Ela virou para mim e falou: o sangue de Jesus não tem poder para isso, né? Deu. Não. Ela, quem tem poder é o nome de Jesus, deu. E o sangue de Jesus tem poder para quê? Deu só para uma coisa. Eu acho tão importante, mas só para uma coisa. O quê? Para limpar, purificar você de todo pecado. O sangue de Jesus te deixou limpo. O nome de Jesus te dá poder. Por que devemos congregar? Vou lhes responder. No Antigo Testamento, nesse texto que usamos, inclusive o Deuteronômio é um resumo de toda a lei. O Deuteronômio, ele resume tudo. O Pentateuco, o Deuteronômio, se você ler só o Pentateuco, você tem um panorama geral de tudo. Os 10 mandamentos são repetidos aqui, as principais histórias, está tudo aqui. E ele chama o povo para se reunir. Veja, o povo de Israel sai do Egito e uma das primeiras providências que Deus determina a Moisés após a travessia do Mar Vermelho, qual é? Moisés, eu preciso que você prepare para mim o tabernáculo. Quem já ouviu falar aqui do tabernáculo? Quem já ouviu falar? O que é o tabernáculo? O tabernáculo, feito com seus mais diversos materiais, era nada mais, nada menos do que um grande pátio feito com uma madeira que se fazia uma parede. Nesse quadradão que eles faziam, tinha uma parte mais ou menos de 3/4 que era de terra. Ali eram feitos os sacrifícios diários. Depois tinha uma tenda, uma portinha, de cortinas que você entrava. Era o santo lugar. Nesse lugar, o sacerdote ia lá e fazia os cerimoniais um pouco mais especiais. Após esse lugar, tinha uma outra cortina e havia o santíssimo lugar, o santo do santo, aonde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer o sacrifício de expiação por todo o povo de Israel. Todos os pecados então eram cobertos, levava a Deus todo o pecado, todo agradecimento, todo o pedido, toda a necessidade, toda a cura, tudo. Deus recebia, e a prova de que ele recebia é porque o fogo consumia tudo que era colocado no altar, e depois emitia a resposta para o profeta entregar. Amém? O que era então o tabernáculo? Era o local onde o povo se reunia para ouvir instruções, era o local onde era oferecido ofertas a Deus, era o local onde era oferecido sacrifícios a Deus, era o local onde eles se reuniam e faziam os seus louvores a Deus. Enfim, no Velho Testamento, a primeira determinação prática que o Senhor deu a Moisés foi: prepare um lugar onde todo o povo venha congregar. Amém? É o lugar onde todo o povo vem junto, congregar
no sentido em que posto no Velho Testamento significa o mesmo que comunhão. Era o lugar onde toda a família de Israel vinha em comunhão. Amém? Então, se olharmos para o Velho Testamento, vamos ter uma resposta. Se nós olharmos no Novo Testamento, até porque nós vivemos sob a égide do Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus. Amém? Irmãos, vem comigo, vocês vão gostar. Aonde Jesus realizou a maioria dos seus milagres? Aonde? Não, Jerusalém ele chegou lá só para morrer. Aonde ele realizou a maioria dos seus milagres? No templo. Se você vê, Jesus entra na sinagoga, que era uma espécie de congregação. Jesus entra no templo, Jesus pega os livros, Jesus lê os livros. Jesus era evidente que ele era um rabino, né? A Bíblia não precisa, mas ele era um rabino. Um rabino é algo como um pastor, e ele tinha acesso. Quando ele chegava na sinagoga, vamos trazer para os nossos dias, ele apresentava uma carteirinha de rabino que ele tinha, e eles lhe entregavam a autoridade do microfone, e ele ensinava a palavra de Deus. Se você lê todos os textos que falam sobre Jesus, sempre você vai achá-lo no templo. Eu separei apenas um aqui, uma passagem muito legal de Jesus, está lá em Marcos 11:15, chegando a Jerusalém. Depois você lê, Marcos 11:15, anota aí. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo. O que ele foi fazer no templo? Nesse dia, começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas, a cadeira dos que vendiam pombas, pegou o chicote, bateu em todo mundo e falou: aqui é a casa de oração, aqui ninguém vai fazer comércio, aqui ninguém vai vender nada, aqui é um lugar santo. Amém? Qual exemplo Jesus nos dá? Primeiro, a casa de Deus é lugar de oração. Segundo, na casa de Deus não pode ter bagunça. E terceiro, mais importante, aonde é o lugar que Jesus estava? Aonde Jesus estava? No templo. Amém? Aí eu pergunto mais uma vez: o que se faz no templo? O que se faz no templo? O que se faz no templo? Vocês vieram aqui para fazer o que hoje? Basicamente, congregar. Amém? Porque se eu congrego, eu canto. Se eu congrego, eu oro. Se eu congrego, eu adoro. Se eu congrego, eu ouço. Se você congrega, todas as bênçãos da mesa vêm sobre a sua vida. Vou contar uma ilustração, presta atenção, uma ilustração. Se você chegar na casa de uma pessoa que não gosta de você, e às vezes você passa por esse constrangimento, né? Eu vou na casa do Alex, o Alex não gosta de mim, mas eu tenho que ir, eu estou lá, ele me odeia. Quando eu estou lá na casa do Alex, da hora do almoço, todo mundo senta na mesa. Ele gosta de mim? Ele preparou a comida para mim? Ele tem prazer em me receber? Eu sou amigo dele? Quando eu terminar de comer, eu vou estar mais gordo? Vou. Eu vou estar satisfeito? A mesma comida que ele comer, eu não vou comer? Posso dizer que eu estou saindo abençoado? Posso ou não? Posso ou não? Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você congrega, a bênção da casa é a sua bênção. Se a casa é boa, a sua bênção é boa. Se a casa é abençoada, você é abençoado. Saia daqui nessa certeza. Eu congrego aonde eu sou abençoado, porque a bênção acompanha você. Você sentou na mesa de Jesus, não sou crente, é abençoado. Estou em pecado, é abençoado, porque quem senta na mesa se alimenta.
O alimento está aqui nessa noite. Por que devemos congregar? Já sabemos o que é, como responder isso no Velho Testamento, na vida de Jesus. Jesus estava no templo. Lógico, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, não cabia 20 mil pessoas no templo. Cabe 20 mil pessoas aqui? Nós vamos ter que fazer o culto ali, culto na praça. Exatamente o que aconteceu. Amém? Mas, no resto do tempo, Jesus estava no templo. Exemplo dos primeiros cristãos. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 46. Eu vou ler apenas o 46. Todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Na verdade, a Santa Ceia que nós vamos participar daqui a pouco, ela é símbolo. Símbolo é sempre o reflexo de algo maior. A Santa Ceia que eles viviam era literalmente o almoço-jantar deles. Olha, vai ter culto 6 horas. Todo mundo chegava e trazia. Um trazia a Coca-Cola, um trazia um frango, um trazia a salada, um trazia um bolo. Trouxe meu bolo? Esqueceu? Não, ela me prometeu desde o ano passado, dia 20, né? Eles vinham e se reuniam. O que aconteceu? Eles passaram a dar mais valor aos mais bonitos e deixar as viúvas dos gregos mais para o fundo. Aí elas comiam. Quando elas chegavam a comer, já tinha acabado o frango e a carne. Elas comiam arroz, feijão e farofa, basicamente. Aí elas começaram a ficar tristes. E a reclamação delas foi: como é que a gente vai vir congregar, se quando a gente vem congregar, vocês deixam só o resto para a gente? Quem congrega sai abençoado, não sai com o resto. Aí instituiu-se os diáconos e instituiu-se aquela ceia. Quando for comer, esperai pelos. Essa bênção é uma bênção de quem congrega. Amém? Então, veja, no Antigo Testamento, Jesus, o tabernáculo, obrigado. É bom pegar perto de obreiro que eles ajudam. No Velho Testamento, o tabernáculo garantia o local onde o povo se reunia para congregar. Jesus estava sempre no templo congregando com os irmãos. E os primeiros cristãos, que não eram mais judeus, sempre se reuniam no templo para congregar. Amém? Amém? Vou melhorar. A forma correta de congregar. Tem forma errada de congregar? Tem. Tem receita de bolo para congregar bonitinho? E tem lugar que a conversa é livre. Eu estava numa sala de aula uma vez e estava uma conversa só. A professora pediu para todo mundo calar a boca e ninguém calou. Um aluno levantou, gritou e falou assim: isso aqui está parecendo uma Assembleia de Deus. Eu queria matar ele. Eu queria matar ele. E eu fiquei morrendo de vergonha. E um atestado. Em várias de nossas igrejas, é mentira isso? Não. Mas essa maldição deixa lá para fora. Amém? Amém? A sede da nossa igreja é uma igreja para 5.000 pessoas. Toda vez que a gente vai lá, tem no mínimo 3.000. Quem vai lá, ouve um pio? Não. Então dá. Você foi lá. Não tem um pio. 5.000 pessoas. Um pio. Então dá. É a bênção. Tem forma certa de congregar? Vou mostrar. Pelo menos 2. Primeiro, agora a coisa começa a melhorar. Salmo 122, versículo 1. Quem sabe? Alegrei-me. Amém. Alegrei-me. A primeira forma correta de se congregar: com alegria.
Não tem como congregar de cara feia. Não tem como. Eu sei que no meu ministério pastoral, algumas pessoas tiveram dificuldade em me entender. Por quê? Eu sempre levei isso muito ao pé da letra. Não existe fazer a obra de Deus sem alegria. E não existe alegria de cara fechada. Não tem como eu ser alegre assim. Eu estou feliz. Eu estou com fome, né? Estou com fome. Então, quando eu comecei a pregar sorrindo, quando eu comecei a dirigir o culto, fazendo até algumas piadas bem bobinhas, que ninguém ri, lá em casa eu apanho da Raquel todo dia, às vezes falando besteira, né? Lá Thaís rindo, que lembrou de maldade. É verdade isso. Alegria é o mesmo que felicidade? Alegria é o mesmo que felicidade? Não. Felicidade é filosofia de vida. Amém? Felicidade é filosofia de vida. Ou você é feliz ou não é feliz. Galvão Bueno foi entrevistado sobre Ayrton Senna e falou: Ayrton Senna não era um homem feliz. Eu falei, mas poxa, o Brasil inteiro era apaixonado por ele. Todo mundo acordava domingo de manhã só para assistir ele. Eu ficava acordado de madrugada para assistir o cara. Eu gostava dele. Mas ele não era feliz. Filosofia de vida. Agora, ele era alegre? Era. Sempre que falava com ele deixava todo mundo feliz. Ele contava piada, ele brincava, ele sorria. Então ele tinha alegria, mas não tinha felicidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou feliz. Mas quando nós estamos na casa de Deus, além da nossa felicidade, que depende de uma vida, nós temos que ter o quê? A alegria. A alegria é um momento que você pode escolher, estar alegre ou estar triste. Eu estou alegre. Na presença de Deus, até a tristeza salta de... Por quê? Na casa do Senhor, a glória dele é perene. Ele está aqui todos os dias. Ele acompanha a sua vida todos os dias. Aonde você está, o Senhor está lá também. O que implica dizer que você nunca está sozinho. No momento mais difícil da sua vida, no caminho mais deserto que você passar, o Senhor está contigo todos os dias. Amém? Só o fato de saber que tem alguém que se preocupa e está do seu lado todo dia é motivo para você ficar alegre? Alegre. Estou alegre. Só um detalhe, eu anotei aqui que o rei Davi ficou feliz quando lhe disseram vamos à casa do Senhor, e é mentira. Quando o rei Davi foi rei não tinha templo, tá bom? Salmo 122 não é do rei Davi. O rei Davi, ele comprou material para construir o templo. Quem construiu o templo? O filho dele, então é outro salmista aqui. Mas isso não tem nada a ver com a história. Então, a forma correta de se congregar, primeiro, com alegria. Tem alguém triste aqui? Abigail, você tem motivos para estar alegre hoje? Abigail tem motivos para estar alegre hoje. Cadê a Mangini? Tem motivo para estar alegre hoje? Todos temos motivos para estar alegre, mesmo que esteja passando por enfermidade, mesmo que tenha tido perdas, nós todos temos motivos para estar alegres. Não importa o que aconteça na sua vida, Deus está contigo, você está no lugar onde Ele habita, você tem motivos para estar alegre nessa noite. Você pode sorrir para Jesus? Aí eu olho para a Elaine, olho para a Natália e lembro de um casamento que eu fui padrinho com a Raquel. E a Natália desse tamanho, olhando a gente entrar, e começa a fazer. O que foi, Natália? A tia Kel e o tio Carlos. Eu era o sorridente. Segunda forma de se congregar.
E aqui é a parte séria da coisa. Para congregar, isso guarda na sua vida. Guarda para a sua vida. Eu vou falar verdades que talvez você nunca tenha ouvido e muitas pessoas distorcem isso. Presta atenção. Devemos estar firmados em uma igreja. Para congregar, nós devemos estar firmados debaixo de uma igreja, debaixo de uma cobertura espiritual. Não existe liderança que não esteja sujeita à liderança. Não existe autoridade que não esteja sujeita à autoridade. Ninguém é auto-independente. Ninguém é imune a nada. Todos temos que estar sob liderança. Amém? Significa, nós temos que ter uma cobertura espiritual. Nós temos que ter uma cobertura pastoral. Irmãos, é sério. É sério. Não vou dizer com isso que você não possa tomar decisões. Claro que você pode tomar todas as decisões da sua vida. Eu estou dizendo que você tem alguém que você pode procurar. Precisa ouvir uma palavra. Procure seu pastor. No caso, ele está aqui para te ouvir. Você tem que ter comprometimento com a visão do seu ministério. Se você está em uma igreja, essa igreja tem um pastor, essa igreja tem uma cobertura espiritual e tem uma visão de ministério. E essa visão deve ser seguida. Amém? Não existe congregar cada dia num lugar. Não existe. Você não será abençoado congregando cada dia num lugar. Não existe você congregar temporadas em lugar nenhum. Crente estabelece raízes, se aprofunda, e quanto mais profundo ele desce, maior ele chega, maior é o seu crescimento. Amém? Amém. Eu estou falando de cobertura espiritual, cobertura pastoral e cobertura de visão ministerial. Posso falar com muita tranquilidade. Você está dentro de uma igreja hoje, que está debaixo de uma cobertura espiritual, de um ministério muito sério. Você pode falar, na minha igreja não tem escândalo. Amém? 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 Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Seus líderes devem ser copiados. Paulo fala isso muito claramente. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Às vezes a gente é procurado por pessoas de outras igrejas que querem vir congregar conosco. E eu digo isso com tranquilidade. Eu até brincava no começo, ainda brinco, que nossa igreja é algo mais ou menos como os Estados Unidos da América. Nossa igreja é uma igreja como os Estados Unidos, é uma igreja de imigração. A gente ainda não forma os nossos crentes, a gente recebe os nossos crentes. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Vamos chegar no momento que teremos um povo estabelecido, escolhido, definido por Deus, que são vocês. E através desse povo nós vamos passar a gerar. Quem gera ovelha? Pastor consegue gerar ovelha? Não. Ovelha gera? Então, a partir do momento que tivermos um povo definido por Deus, como ele mesmo disse que ia fazer, Atos 2,46, nós vamos começar a mudar. Hoje a gente ainda recebe muita gente. Obreiros, a gente recebeu muitos obreiros. Mas já estamos começando a formar os nossos obreiros. Amém? Que legal. Daqui a pouquíssimo tempo, presta atenção, daqui pouquíssimo tempo, nós vamos ter obreiros sentados no púlpito, que até outro dia estava aqui no meio da igreja, assim, assistindo o culto, de calça jeans, camiseta. Daqui a pouco vai estar aqui de terno e gravata, com a Bíblia aberta, falando que só o Senhor é Deus. Aí vocês vão ver o crescimento real da igreja.
Amém? Se você aprendeu diferente disso, se você ouviu qualquer coisa que não seja isso, e tiver dúvidas, é assunto teológico para mais de metro, mas a gente prova isso. Mas é uma questão legal. Por que devemos congregar? Vale a pena congregar? Eu já dei um exemplo aqui, né? Quando você senta na mesa, você sai, né, gordo, né? Porque você comeu, né? O maior acontecimento da história da igreja, ocorreu quando Jesus foi assunto aos céus. Jesus estava na terra, já ressurreto, e estava ensinando os discípulos, comendo, bebendo, convivendo com eles, e assim o foi por 40 dias. Ao cabo desses 40 dias, Jesus é assunto aos céus e sobe numa nuvem. Jesus sobe numa nuvem. Quando ele sobe numa nuvem, os discípulos estavam olhando Jesus subir, e a nuvem desaparece, e eles ficam todos assim. Cadê? No que eles estão procurando para onde foi o mestre, 2 anjos aparecem e falam: varões galileus, o que vocês estão fazendo aqui olhando para o céu? Esse Jesus que foi, vai voltar. Vai voltar. E ele manda eles irem para onde? Para onde? Jerusalém. Para onde? E ficar aonde? É para ir ficar juntos lá em Jerusalém. A notícia corre. Eles se reúnem naquela sala onde eles estavam, no cenáculo, e ficam lá. Aproximadamente quantos? Não, 500. Aproximadamente quantas pessoas? Quantas? Coragem, irmãos. Quantas? 500. Passou o primeiro dia, nada. Passou o segundo dia, nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia. O que aconteceu até então? Nada. Esse negócio aqui não vai dar em nada. Tô indo. Fui. Vou para casa. Se eu ficar aqui e não for trabalhar, não vai rolar nada. Ó, vocês ficam aí, depois vocês me contam se acontecer alguma coisa. Tô indo. Gente, desculpa, eu tenho mamãe, tem que ir embora. Ó, foram embora. Quantos que ficaram no final? 120. Aí, de repente, começa a surgir um vento. Aleluia! E esse vento encheu toda a casa. E eles estavam ali e começaram a sentir um negócio que eles nunca sentiram na vida. Eles começaram a sentir um negócio que desde que o homem pecou lá atrás, nunca mais havia acontecido na terra. Quando o homem peca, o Espírito de Deus sai da terra e nunca mais habita nessa terra. Exceto quando precisava de algo específico. Por exemplo, Sansão precisava derrubar os muros, o portão da cidade de Gaza. O que aconteceu com ele? O Espírito de Deus descia sobre ele, ele derrubou o portão, carrega o portão nas costas, joga o portão de desfiladeiro abaixo, e o Espírito de Deus faz o quê? Vai embora. E Sansão volta a ser um homem normal. Mas nesse dia, o Espírito Santo chegou, encheu, ocupou o espaço e nunca mais foi embora. E ele está aqui nessa noite, na minha e na sua vida. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te desampara, e você não fica sozinho. Todas as suas decisões Ele está lá, faça o certo.
todo passo que você dá, Ele está do seu lado. O inimigo quer te destruir, ele impede. O carro quebra no meio do rodoanel, ele fala para você: sai desse carro, homem. 1 minuto depois o caminhão passa por cima e não acontece nada com você. Dão 6 tiros e você sai de pé. O Espírito Santo está na igreja. Essa bênção só aconteceu porque eles estavam unidos, congregando. Benefícios de se congregar. Vai lá. Primeiro, tristes e deprimidos, o Senhor não age nas nossas vidas. Não adianta, se você estiver triste, se você estiver deprimido, se você vir com essa conversa, estou desanimado, esquece, Deus não quer saber disso. Se os discípulos aqui estivessem desanimados, deprimidos, tristes, em casa, choramingando, lamentando que Jesus foi embora, não tinha acontecido nada. Mas eles estavam, ao contrário, unidos, congregando naquele lugar, fechados há 10 dias sem ver nada. Tanta gente que fala besteira, né? Eu não vejo nada acontecer nesse lugar, vou embora. Você não vê porque o seu olho é carnal. Se você olhar com os olhos espirituais, você vê o quanto o Senhor está trabalhando. Grande é Deus, aleluia. Amém? Benefícios de se congregar. Quando o Espírito de Deus age, nós viramos gigantes. Quando o Espírito de Deus age na sua vida, quando você congrega, Ele age na sua vida, você vira gigante. Eu tenho tido algumas reuniões, inclusive amanhã, 5 horas da tarde, 5 horas. Escola dominical consegue? Escola dominical? Escola dominical. Os adolescentes vão estar por aqui, né? Vão estar por aqui, né? 5 horas. E a tesouraria vai estar por aqui também, né? Coisa rápida. Então, 5 horas da tarde estarei aqui. Eu tenho conversado com eles e falado o seguinte, e vou abrir a igreja. É a visão da igreja para esse ano. A visão é: receba e abrace todo mundo que chegar. Tem muita igreja que exclui. Tem muita igreja que não quer abraçar. Vamos abraçar e trazer todos. Ah, mas a pessoa não está, não importa. Quem é que pode trabalhar na vida dela? Deus. Se ela estiver aqui, Deus pode trabalhar? Amém. Se ela estiver lá fora? Aí não está na mesa, né? Quem não está na mesa não come. Quem não está na mesa não engorda. Amém? Quando o Espírito de Deus age, nós viramos gigantes. Após a descida do Espírito Santo, de deprimidos, tristes, amedrontados, eles passaram a ser pregadores, ousados, eloquentes, sem medo, pregando a palavra viva e genuína. Detalhe, eles começaram a falar línguas que nunca tinham falado na vida, mas quando eles saíram para a rua para falar, um turista que estava lá do estrangeiro começou a ouvir o evangelho na língua dele, e ele passou a crer em Jesus. Ele chegou: esse homem sabe falar minha língua? Não sabe. Quem é que está usando ele? É o Senhor para falar que Ele é bom. O Senhor vai te transformar em gigante nessa noite. Você crê nisso, meu querido? Quando congregamos, somos abençoados. Benefício de se congregar. Saiba que quando congregamos, inevitavelmente saímos da igreja abençoados. Isso não é jargão, isso é fato. Porque veja, se você está na igreja, você ouve a palavra? Ouve a ministração da palavra? Tem coisa melhor do que isso aqui? Você ouve uma palavra profética? Ouve ou não? Hoje nós ouvimos pelo grupo de louvor uma palavra profética. Qual foi? Você vai tomar
Você vai tomar? Quantos tomaram posse aqui nessa noite? Eu tomei posse. Uma palavra profética para a sua vida. Aqui você ouve palavra profética. Quando você congrega, você ouve hinos espirituais? Esses louvores podem falar com você? Quando você está na igreja congregando, você vê algum irmão testemunhando? A vitória de um irmão te alegra? Te anima? Fortalece sua fé? Sim ou não? Quando você está na igreja, eu digo, ninguém sai vazio. Você não vai sair vazio nessa noite. O Senhor está aqui para abençoar a sua vida. Amém? Para terminar, e eu termino em 2 minutos. Quando congregamos, recebemos instrução de Deus. Olha que legal. Aqui na igreja nós recebemos instrução de Deus. Deixa eu falar. Qualquer um interpreta a Bíblia? O que precisa para interpretar a Bíblia? Precisa? Pode falar. Do Espírito Santo. Precisa de conhecimento. Não se interpreta a Bíblia assim. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Aí eu vou mandar vocês fazer uma peça, né? Uma alegoria. Faz uma peça aí para ilustrar alguma coisa. Não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia é um sistema onde Deus fala conosco todos os dias. O maior erro que a gente comete é falar, Deus, fala comigo. Não. Aí isso é loteria. Isso é loteria. Claro que quando Deus quiser falar assim, Ele vai falar. Pode ficar tranquilo. Quando Ele quiser falar assim, Ele vai falar. Vai tocar seu telefone quando Ele quiser falar assim. Você vai encontrar alguém na rua. Eu estava almoçando no restaurante. A mulher parou do meu lado e falou, moço, você é crente? Sou. Você é obreiro, né? Sou. Deus tem uma palavra para você. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Pode ficar tranquilo. Mas para receber instrução de Deus, tem que ser através de alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. Aqui você tem homens com compromisso com a palavra de Deus. Aqui ninguém está brincando de palavra de Deus. Amém? Na casa do Senhor é onde você encontra a palavra de instrução para a sua vida. O Senhor está aqui nessa noite. Eu não sei se você entendeu tudo o que eu disse. O texto que nós lemos fala assim, ó: reúna o povo. Está lá no Velho Testamento. Reúna o povo. Reuniu, o Senhor começa a falar. Filho, olha que instrução linda. Quando você vem na casa de Deus, você não precisa estar super crente não, porque as misericórdias do Senhor são todo dia na sua vida. E se você estiver fraquinho, Ele te estende a mão e te levanta. Porque um dia Ele vai estar na presença do Pai falando: meu Pai, Ele é fraquinho, eu fui um homem como ele, eu sei o que ele sente, mas ele mesmo na sua fraqueza permaneceu de pé. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer: vinde a mim. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Só quem entendeu, fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. Se você nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas, deixa eu falar. Congregar é fundamental para o crescimento cristão. Ninguém vai ser um crente forte se não tiver debaixo de uma autoridade cristã. Amém? Eu vou orar, em seguida o coral já apresenta o seu louvor. Pai querido, meu Deus, nesta hora eu te louvo, te adoro,
porque o Senhor tem sido fiel conosco todo o tempo, Pai amado, e nos dado ensinamentos tão importantes para a nossa vida. Como tivemos nessa noite, aonde pudemos entender um pouquinho a Tua palavra, que mexe conosco, porque a gente tem tantos compromissos com a igreja, porque a Tua vontade para nós é nos abençoar. E nessa noite estamos aqui reunidos na Tua presença, congregando a Ti, Senhor, adorando a Ti, Pai, prestando nosso melhor louvor, prestando nossa melhor adoração, apresentando a Ti o nosso melhor sacrifício, lembrando da Tua morte vicária na cruz do Calvário e Te adorando, porque só o Senhor é Deus. Eu Te louvo pela vida de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém.